Fala fiel, uma excelente terça-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão nessa preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, jogando lá na Vila Belmiro contra a equipe do Bahia. Além disso, Caio César, novo reforço do Corinthians, já está no Brasil para se reapresentar no Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Timão. O Corinthians hoje viu a chegada do Caio César. Ele chegou na tarde de ontem, na verdade, ao Brasil para assinar com o Corinthians. Foi recebido por muita gente em São Paulo, no aeroporto. Eu confesso que eu teria dificuldade para reconhecer. Eu não lembro dele, cara. Desculpa a minha ignorância. Porque jogou agora, no Mundial de Clubes. Eu teria dificuldade, assim, não lembro dele. Você tá falando fisicamente? Não lembro dele, assim, nem dele jogando no Curitiba. Confesso que eu não lembro desse jogador. No Curitiba ele fez uma fumaça. Jogador rápido. Eu acho que pro Corinthians é interessante. O Corinthians não tem esse jogador de ponta, de velocidade de lado. Tem o Vitinho. O Vitinho é um cara que traz muito pra dentro, né? Não é o jogador. No Curitiba ele fez uma fumaça nessa temporada. Ponta direita. Ponta direita, bate, vai pra dentro, driblador. O Corinthians não tem um ponta direita, né? Quem cai pela direita do Corinthians, quando tá bem fisicamente, é o Carrilho, né? O jogador que faz aquele corredor ali, né? Lado direito, né? Então, assim, ele é um jogador que hoje o Corinthians não tem no elenco. O Carrilho é meia, né? Sim, por isso eu falei. Atacante da época, mas sim, quem faz o corredor, quando tá bem fisicamente, é o Carrilho. O Corinthians não tem hoje um ponta. Não tem. Seria ele. Mas vocês imaginam ele chegando para brigar pela vaga de titular ou para ser uma opção? Para mim vai ser uma opção. Uma opção. Lógico, se decorrer do campeonato ele mostrar outra coisa e o Dorival entender que a mudança de formatação vai ajudar, pode ser, mas para mim ele vai ajudar. Porque assim, pode mudar a equipe do Corinthians, né? O Corinthians tem uma ideia do losango com os dois atacantes lá na frente, mas é uma opção, uma alternativa para uma mudança. É que ano passado o Dorival tentou mudar o Corinthians em alguns jogos e não tinha muita opção no banco, né? Não tinha quem olhava pro banco, não tinha muito o que fazer ali para mudar a equipe. Os caras jogavam toda hora, né? O Vitinho entrou bem, né? E nessa carência ele acabou descobrindo muitos jogadores da base, né? Isso. Que eu acho que esse ano estarão melhores do que no ano passado. O Dieguinho, o André, jogadores... Guinegão. Aliás, a gente pode colocar o elenco do Corinthians, a gente há pouco falou do elenco do Flamengo, é claro que é um elenco de outro patamar. Até acho que o time titular está menos distante do Flamengo do que, por exemplo, o elenco, né? O time titular tem boas peças, mas o elenco Corinthians sofre, pensando num campeonato grande, do meio para frente, quem que você acha que jogaria no Flamengo? Titular? Titular. Ninguém. Alberto. O Yuri Alberto, eu acho que o Yuri Alberto... No lugar do Pedro? E seria uma briga boa. Pela característica do dele. Felipe Luiz. Não por ele ser melhor. Não, assim, eu acho o Garro excelente jogador. Vai tirar o Arrascaeta? Nunca. Não, né? O Memphis talvez voasse no Flamengo, mas tiraria quem do atual elenco do Flamengo? Aquilo que ele mostrou até agora... mas o Memphis jogar... No lugar do Paquetá, ideia, né? Com uma ideia... Não, sem o Paquetá. Vamos pensar nesse Flamengo agora. Com uma ideia diferente, com dois atacantes, sei lá, ou ele saindo, ele entra em Carrascal não, mas dos dois pontas lá que a gente estava falando, é uma briga. O Memphis é uma briga. Não, acho que é uma briga. Você já está antecipando quem é melhor da Supercopa de domingo, é isso? Não, eu só fui um comentário. Mas, cara, assim, eu acho que é difícil achar um jogador do Corinthians que ele seria titular do Flamengo. Hugo Souza poderia brigar por vaga com o Rossi? Brigaria. Briga boa. Brigaria também. Briga boa. Assim, até acho, para ser justo... Vou te falar uma coisa. Mateuzinho. Eu ia falar agora. Mateuzinho pela temporada que ele fez, se manter. O que é um contrassenso, que o Flamengo se desfez do Mateuzinho, né? Mas gastou 9 milhões de euros no Emerson Royal. Porque jogou o Varela e coisa. O Varela até foi melhor do que o Royal. Sim, não, o Varela pra mim é melhor do que o Royal. Eu jamais teria gasto 9 milhões de euros no Emerson Royal. Achei aquilo uma loucura do Flamengo. Mas esse é o elenco do Corinthians. Claramente, eu vejo assim, eu acho que o time titular é muito forte. O time titular tem condição de encarar qualquer time, como encarou o Cruzeiro e passou, como encarou o Palmeiras e passou em 2 mata-matas. Eu acho que o time titular tem condições de brigar contra qualquer time hoje na América do Sul. Claro que não como favorito, mas tem condição de disputar fortemente. Agora, compete. Compete. Como elenco, eu acho que é difícil imaginar um campeonato brasileiro de muito destaque, porque brasileiro é elenco. É que o time alternativo, ele
É isso. Distrai muito. É isso. Foi o que aconteceu com o Corinthians, né? No Campeonato Brasileiro. Quando precisou ter peça. E no mata-mata, o Dorival foi muito bem, como é uma das características do Dorival. Não que ele só ganhe mata-mata. Tomou gol em 2 jogos, em toda a campanha da Copa do Brasil, na semi e na final. E jogou vários jogos muito bons. Não, eu acho que esse time, no mata-mata, apesar de ter feito uma Libertadores ridícula, né? No ano passado, horrorosa, Sul-Americana também, mas esse time, quando se mobiliza para jogos eliminatórios, ele é muito forte. Muito forte. Parece que escolhe, mas não é uma escolha, né? Porque não estou dizendo que os jogadores escolham o jogo. Ele é obrigado a escolher. Exatamente isso. O Corinthians eu não vejo alternativa. Se ele quiser conquistar, ele é obrigado a escolher o mata-mata. Vai ser uma temporada de problema de novo. Foi? Vai ser outra temporada pior ainda, porque ele está na Libertadores agora. Sim. A cobrança da torcida do Corinthians. Pior ou melhor, né? Não, pior entre aspas, né? Claro. Porque ele vai ter que ter escolhas, Claro. Vai ter que ter escolhas. Precisar de mais elenco ainda. Exato, é isso. Claro. Que achado esse bidon, hein? Então, eu ia falar sobre isso. Que achado. Terminou o ano... Meu Deus. Jogando muita bola. Que jogador. A gente comentou, eu fiz ainda alguns jogos dele. A final da Copa do Brasil, ele foi disparado, né? O melhor em campo, até pelo drible que ele dá, né? Aqui, ele jogou agora numa posição à frente. Ele jogou no Garro. Ele fez no lugar do Garro. Ele fez no lugar do Garro. Ele não jogou aberto, não. Ele jogou como 10. O Garro foi eleito o melhor meia do brasileiro de 24, cara. Mas o Garro não estava sendo negociado, não vi uma... Não tem nenhuma definição até o momento. Não tem não. Por enquanto, o jogador do E ele falou que ele ficaria porque ele queria jogar Libertadores. Ele falou pra gente no fechamento que ele quer jogar Libertadores pelo Corinthians. E acho que é um jogadoraço. Jogadoraço. O Garro joga muito. E quando ele joga com o Memphis e com o Yuri, que são inteligentes, outra coisa. Facilita pra ele. Então, esse trio quando tá junto, cara, e quando o Carrilho tá bem, vira quarteto, verdade. Agora com o Bidon podendo Bidon agora que vai evoluir. Ele é muito forte, é isso. Os zagueiros se ajustaram, né? Porque o Corinthians tinha um problema uma questão defensiva, de defensiva. Agora chegou o Gabriel Paulista, que também é um outro bom zagueiro, né? O Corinthians, eu queria mostrar para vocês as primeiras palavras do Caio César como novo reforço alvinegro. Dá uma olhada. A expectativa é a melhor de todas, né? Estou muito feliz de estar aqui, de estar no clube como o Corinthians, um clube que todo jogador sonha em jogar. Estou muito feliz, muito empolgado, muito ansioso. Agora fazer os exames, fazer a programação que eles vão me passar para o mais rápido possível estar à disposição do treinador. Dá para jogar já a final? Eu quero muito, né? Todo jogador quer jogar uma final. Então, espero que até a final eu esteja à disposição para poder ir para o jogo. Muito bem. O GE traz a informação hoje do Alisson, jogador que o Dorival transformou em volante, era um meio atacante e cresceu muito na posição que o Dorival achou para ele. Ele foi ao CT do Corinthians em meio a impasse sobre pagamento de empréstimo ao São Paulo. O time ainda não pagou o valor exigido pelo tricolor para a liberação do jogador. Mas o fato dele ter ido ao CT, eu acho que é um sinal assim fortíssimo, cara. Mostra a mesma coisa que o Paquetá lá do West Ham, é a vontade do atleta, do jogador. Exato. E aí eu... Como que tem uma volta? Vou dar um exemplo agora. Como é que ele não vai pro Corinthians agora e volta pro São Paulo? Não, eu não vejo clima para ele seguir no São Paulo. Você imagina. Não vejo clima. O Rick tá aqui, o Rick pode falar melhor do que eu ainda sobre isso. Não vejo clima para ele seguir no São Paulo. Porque não tem como ele... Foi lá no CT para exames médicos, agora volta pro São Paulo. Não, eu acho que é assim, quando ele vai ao CT do Corinthians, com o negócio ainda não fechado, não tem volta. Eu acho também. É que internamente já entende que tá fechado, né? Pro jogador. Não, não tem volta assim, no não São é que Paulo... Não tem volta, pode ter a volta, mas assim, no São Paulo ele vai ter no São Paulo é difícil ele jogar. Então, pode até não ir pro Corinthians, mas no São Paulo eu acho muito difícil o prosseguimento de carreira dele, né? E quero saber o quanto vocês acham que o Alisson ajuda. Alisson, a gente mostrou o campinho. Alisson chegando pro Corinthians, ele briga por posição com quem? Com o Carrilho? Corredor da direita ali? Carrilho e Martínez. E Martínez. Mas assim... O Daniel é o primeiro volante, não tem jeito. O Bidon, não tem como tirar mais o Bidon desse time. Se o Garro tiver em condições... Contratou o Matheus Pereira também, né? Mas o Daniel eu acho ainda uma peça importante para aquilo que o Dorival gosta, né? Concordo. O Garro, se estiver bem fisicamente e mentalmente, como ele disse que teve um problema lá no fechamento no final do jogo, se ele estiver bem, também não sai. Então é ali, é naquele posicionamento, é onde ele gosta também, porque ele é aquele segundo volante que vai chegar, que vai dar intensidade, que vai pisar na área. E ele tem a confiança do treinador, Isso é importante demais, o cara volta a jogar, o Alisson foi muito importante no São Paulo na conquista da Copa do Brasil.
Agora, vai brigar pela posição, né? Não vai chegar. Eu acho que ele chega na reserva. Não, acho que ele chega na reserva. Eu acho que ele chega atrás também. Agora, você vê, o primeiro jogador que o Dorival traz, daqueles chamados meu jogador, né? O jogador da confiança dele, que ele transformou em volante. Todo treinador tem. Exato. O Dorival, inclusive, é muito orgulhoso da transformação dele em volante. Ele acha que, inclusive, o credenciou até a sonhar com seleção naquele grande momento que ele viveu no São Paulo. Por isso que eu acho que ele chega grande, cara. Porque ele vai brigar. É isso. Eu acho que ele chega pra ser titular. Sabe por que eu não acho isso? Porque o Dorival é daqueles treinadores que ele mantém esse quarteto, ele confia, né, nesses caras que o Matheus Pereira, eu gosto do Matheus Pereira. Eu acho que ele tem muita qualidade para lançar, para inverter corredor. Mas o Ranieri é muito forte ali na proteção. Muito forte na proteção. Mas eu acho que esse quarteto de início tá fechado, assim. Mas o Alisson vai disputar. Mas vai brigar, o Alisson vai brigar com a posição. E pro Alisson é bom, né? Vai jogar com um treinador que ajustou a carreira dele. E pros outros que estão lá também ali jogando, né? Porque vai ver um cara que tá chegando que vai brigar com a posição. Carrilho, Martínez vão ter que acordar de novo pra vida. Sim. Isso é bom pro elenco. Sim. Mas, Lili, eu queria que você repetisse pra gente, esclarecesse a questão envolvendo o Memphis. Qual que é a programação, então, porque o corintiano quer saber se ele vai jogar a decisão da Supercopa, a Supercopa contra o Flamengo. Qual seria a programação, então, Lili, de Corinthians para essa estreia no Brasileiro e depois Supercopa? Bom, seguinte, Bruno, o legal é que durante as coletivas o Dorival ele é sempre muito sincero, né? Então quando ele fala que o jogador não vai voltar, ele não vai voltar. E na última coletiva, depois da vitória diante do Velo Clube, ele disse que vai contar com o Memphis na estreia do Campeonato Brasileiro, que o Memphis vai ganhar minutagem em campo, porque o foco é ter o Memphis pelos 90 minutos na final da Supercopa lá no Mané Garrincha no final de semana contra o Flamengo. Então ele volta nessa quarta-feira, a gente ainda fica na dúvida se ele começa jogando, entra ao longo da partida, mas fato que será um grande reforço. Ele não jogou nenhuma partida ainda esse ano, tratando de um edema ósseo no joelho esquerdo, mas agora já está com o grupo treinando, então veremos quanto tempo ele deve jogar, se 45 minutos, um pouco menos, mas o torcedor pode se animar com essa notícia. E aguardar também a questão do Caio César. Ele já chegou, está animado em vestir a camisa do Timão, só que precisa ser regularizado no BID. Assim que sair o nome dele, o Dorival quer contar com ele, então não é descartado, tá? A participação dele na final da Supercopa. Agora imagina só você fazer a sua estreia logo numa final e, dependendo aí, ganhar um título. É claro que ele está muito animado, inclusive desembarcou no Brasil e deu uma entrevista, falou sobre agora vestir a camisa do Timão. Vamos assistir. Estou muito feliz de estar aqui, de estar no clube como Corinthians, no clube que todo jogador sonha em jogar. Agora fazer os exames, fazer a programação que eles vão me passar para o mais rápido possível estar à disposição treinando. Jogar já a final? Eu quero muito, né? Todo jogador quer jogar uma final, então espero que até a final eu esteja à disposição para poder ir pro jogo. O recado para Fiel é esperar sempre o meu melhor, um futebol com alegria, com muita disposição, que no futebol é isso, é de muita alegria, muita disposição, e vou estar sempre aí para ajudar meus companheiros e dar alegrias para a torcida. É isso, então, aguardando a saída, né, a regularização do nome dele para saber se o Dorival vai poder contar com ele ou não na final, mas por enquanto hoje o foco do Corinthians é nesse último treino para a estreia no Campeonato Brasileiro. Aí muito torcedor ainda não entendeu, vou explicar rapidamente. O Corinthians vai jogar na Vila Belmiro, o Corinthians é o mandante. Por que não jogar na Neoquímica Arena? Porque amanhã tem São Paulo e Flamengo. Então, por questões de segurança, né, segurança pública, eles não podem jogar, duas equipes paulistas não podem se enfrentar no mesmo dia na capital, para as torcidas não se encontrarem, não ter nenhum tipo de confronto. Aí o jogo foi para a Vila Belmiro, o Corinthians vai pagar um valor ao Santos, na casa de uns R$400 mil, terá todo o custo da partida, mas toda a bilheteria 100% voltada aí para o Timão. Então esse jogo contra o Bahia será lá em Santos, inclusive estarei lá. Só para finalizar, atualizando vocês aí, né, a questão do Alisson, ainda segue nessa parte burocrática do Corinthians ter que pagar esse R$1 milhão pelo empréstimo do Alisson, fora os bônus, né, por minutagem em campo. O Corinthians ainda não pagou, não tem dinheiro em caixa. É claro que com a venda do Tchoca vai entrar uma graninha, mas o Corinthians tem muita coisa para pagar, por isso está relutando aí para ter que pagar esse valor ao São Paulo, quer arcar com 100% do salário do Alisson e
ponto. Veremos o que vai acontecer. Antes de voltar também, Héctor Hernandes, oficialmente desligado do timão. Uma rescisão amigável, ele ficaria até o final da temporada, mas já não fazia parte dos planos do Dorival há muito tempo, então foi tudo certo entre ambas as partes, de acordo com o Corinthians. Por isso ele não veste mais a camisa do timão. É notícia que não acaba mais nesse Corinthians, Bruno. Envolvendo tudo, né? Envolvendo então Alisson, Caio César, também o Rony, o Tchoca indo para o futebol italiano e a Lili trazendo tudo pra gente. Obrigado, viu? E ainda estreia no Brasileiro e Supercopa pela frente. O Caio César chegou empolgado, apesar de pequenininho ali, né, Mari? Hein, Jailson? Eu gosto dos populares, né? Porque ele chegou e os populares já estavam lá tirando foto, filmando e registrando a chegada do atacante, Mari. Exatamente. Vai que dá certo, né? Você já garantiu ali a sua foto, você já garantiu ali o seu momento. Eu tô na dúvida mesmo se o Dorival ele compra essa história de já na estreia contra o Flamengo acontecer, né? Pro Caio César, assim. Eu acho que óbvio, atenções voltadas completamente nesse jogo contra o Flamengo. Acho que a gente vem falando que o Dorival, ele tem ali, né, os seus 11 que consegue entregar para ele quando sobe o nível da partida. Acho que ele vai guardar esses jogadores com a volta do Memphis agora ganhando minutos contra o Bahia, mas acho que pode ser ali no comecinho do Campeonato Brasileiro, você vai introduzindo. Ele já precisou contar com os reforços, né? O Matheus, por exemplo, no meio de campo, ele já chega, ele já joga e ele dá muito certo. O André vem muito bem, ganhando oportunidades, então acho que ele tem algumas soluções. E era uma posição que o Corinthians não sentia falta, Jailson. Eu acho que é justamente por esse ponto que ele pode ser utilizado. Justamente por isso, porque é um jogador de lado, né? O Corinthians está precisando desse jogador, aquele ponta, mais rápido, driblador, há bastante tempo. A gente estava falando, por exemplo, do Thales Magno, que não agradou, o Romero, que mesmo sendo considerado jogador de lado, já não tinha tanta velocidade, já não era tão incisivo, então era deslocado para jogar um pouco mais centralizado. Então é o estilo de jogador que esse elenco do Corinthians precisa. Mateuzinho tem sido esse jogador, o Dieguinho, lá do lado direito, o canhotinho, o menino Kaique, que acabou perdendo espaço, que surgiu também jogando assim do lado esquerdo, e agora tem o Vitinho, que está desempenhando também bem, né, essa parte de externa, assim, né, de ponta, mas o Corinthians precisa realmente de mais jogadores e o Caio César, ele tem justamente essas valências, né? É um menino, como você falou, baixinho, mas é rápido, é incisivo, vai pra cima, gosta do drible, é só fisicamente que ele é bem mais franzino do que os adversários, então tem que ver como vai ser esse processo dele aqui no Brasil. E ele vinha jogando lá no Hilal, então, pelo menos essa questão, assim, de ritmo, condição física e de ritmo, isso não é um problema, Mari. Exato. A minha dúvida é exatamente contra o Flamengo agora. Supercopa, jogo único, se de cara você já vai com o menino. E aí tem a questão também envolvendo o Memphis. A Lili contou, então a ideia é ele ter alguns minutos contra o Bahia para depois ficar à disposição contra o Flamengo. É um cara importante para os grandes jogos. Importantíssimo. Não é à toa que é o camisa 10, não é à toa que geralmente é o cara que decide jogos, gol lá na final da Copa do Brasil, então assim, é muito importante e afinal, jogo único, então você, se não tiver condições dele jogar nos 90 minutos por conta desse processo, é minimamente possível que ele esteja no banco para ele ser útil ao Dorival, né? Em algum momento ali que o jogo pedir, ele ter a oportunidade de colocar o Memphis em campo para novamente poder decidir um jogo pro Corinthians. Claro que também é conversa para a semana que vem, mas qual é a importância que Flamengo e Corinthians vão dar para a Supercopa? Porque normalmente Supercopa é um torneio festivo, é um torneio às vezes de início de temporada, muitas vezes na Europa as grandes ligas jogam essa competição até fora de seus países. Sim. Como aconteceu. É um negócio, né? É um negócio, exato. É um negócio. Aqui a gente não pode perder jogo nenhum, né, Mari? Não. Eu acho que vão dar importância. Se bem que o Real perdeu a Supercopa pro Barcelona e deu barulho, Você viu a crise, né? Verdade. Você viu a crise. Mas eu acho que vão dar importância de um título contra um rival nacional, de torcidas ali, principalmente, né? Eu vejo os dois times entrando com força máxima e brigando por um título, sim, o primeiro da temporada. E por somar troféus também, claro. Né? Não, eu tô com a Mari, pra mim vai ser força máxima sim, os dois times, ainda mais a gente vai falar, o Corinthians, que por exemplo no ano passado a expectativa nem era, né, essa, terminar o ano dessa forma, a realidade de terminar o ano ganhando a Copa do Brasil, e aí tem essa possibilidade de disputar um título contra o Flamengo, que também não vive um bom momento, então certamente os dois times vão entrar aí com o pé na porta. O barulho que deu no Botafogo, que ele abriu mão de ano passado. Na decisão lá em Belém. Ano passado, que abriu mão da Supercopa e da Recopa. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Timão na estreia do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, contra a equipe do Bahia, às 20 horas. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Bahia, todos esses jogos pelo Campeonato Baiano,
5 jogos, 5 vitórias. Um retrospecto muito bom nesse início de temporada. E nesse último jogo, no final de semana, eles venceram o clássico contra o Vitória fora de casa pelo placar de 1-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Bahia, 2 vitórias do Timão, 2 vitórias do Bahia e 1 empate. No último jogo que eles fizeram na temporada passada, em uma partida que foi disputada na Neoquímica Arena, o Corinthians acabou saindo derrotado pelo placar de 2-1. Enfim, jogo importante aí para a equipe do Corinthians começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito. 3 pontos. Tudo bem que não vai jogar na Neoquímica Arena, vai jogar lá na Vila Belmiro devido a um acordo que ambos os clubes fizeram, mas é bom conseguir trazer um bom resultado. Tem um detalhe, no próximo final de semana o Corinthians disputa um título contra a equipe do Flamengo. Será que Dorival Júnior vai mesclar o time nessa partida visando essa final do domingo? Vamos saber essas informações aí no decorrer dos próximos dias. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!